os dois devedores. Diz assim a palavra do Senhor. Certo credor tinha dois devedores. E um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles o que pagar, perdoou ambos. Qual deles, pois, o amava mais? Jesus está perguntando. Respondeu Simão. Simão, quem que é Simão? Pedro. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe Jesus. Julgaste bem. Irmãos, também é importante que nós venhamos, acho que nós não vai dar para a gente trazer a parábola do semeador. Antes, nós temos que dar uma olhada, irmãos. Então, vamos lá. Lucas 7. Vamos lá, deixa eu dar aqui, né? Lucas 7, do capítulo 7, versículo 41. Então vamos lá, Lucas 7, 41. Vejam bem, irmãos, essa parábola aqui está falando em questão de perdão. Ok? Perdão. Então, quando nós lemos essa parábola, e Jesus passando essa parábola, o que nós precisamos fazer? Da onde se originou essa parábola? Se você estiver com a sua Bíblia aberta, então, Lucas 7, capítulo 41, 43. Vamos lá em Lucas 7, capítulo, versículo 36. 36. Vejam que aqui, irmãos, Jesus está falando no 36. E regou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás de seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia-os como um unguento. Irmãos, veja bem, depois tem aqui, né? Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se eu fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Irmãos, vejam bem, aqui é uma questão de perdão. O perdão, como nós vimos aqui na parábola, vamos analisar o seguinte: nós temos dois níveis de perdão. Mas espera aí, pastor, perdão tem nível? Perdão tem nível? Veja bem, irmãos, quem era aquele homem que estava? Era um fariseu que necessitava de perdão. Então, vamos analisar assim, que ele seria a pessoa que perdeu, que estava com 50, não 500, e a pecadora 500. Podemos pensar dessa maneira, irmãos? Mas aí vejam bem, perdão não tem perdãozinho, perdãozão, não. Tem perdão. O perdão é único, irmãos. É o único perdão. Então, acontece que a classificação, quem coloca é o homem. É o homem.
Então vejam que essa parábola está dizendo aqui que Pedro, né? Pedro diz que é aquele a quem mais perdoou. Ou seja, o perdão que parece que ele não é, ele é imperdoável, Deus fala que ele tem perdão também. Essa pessoa que cometeu um caso, uma situação muito difícil, ele é digno de perdão perante o Senhor. Da mesma maneira aquele que tenha menos perdão, né? Que do lado humano, irmãos, do lado humano, Deus não escolhe o tipo de perdão para te perdoar. Deus te perdoa quando você se arrepende, quando você muda, quando você reconhece que você é digno de perdão. Então muitas vezes fala, não, é difícil você perdoar alguém, é difícil que você tenha uma... É difícil que você... Perdão, irmão. É difícil que você tenha uma situação de perdão que para você é imperdoável. Agora, venhamos, irmãos, que vejamos bem que na verdade a classificação é sempre humana. É sempre humana. Então vamos lá, vamos a um exemplo característico. Porque todas as vezes que nós falamos de algo, é importante a gente olhar para a palavra necessariamente para poder entender. Pedro, o que Pedro fez com Cristo? Ele chegou a Cristo e perguntou, Jesus, quantas vezes até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí ele já coloca o número 7. Até 7 vezes? É isso que ele fala. Então se ele coloca o número 7, quer dizer, para ele, aquele 7 era o máximo. E por que número 7? Porque 7 é o número de vezes que ele poderia estar perdoando o seu irmão na concepção e nos usos e costumes dele. Então Pedro, ele tinha um problema de perdão, mas ele achava que esse perdão teria um limite. A partir desse limite, ele não teria mais que perdoar o seu irmão, correto? É isso que a gente deve pensar sobre Pedro. E aí quando Pedro fala para Cristo, Cristo faz o quê? Multiplica. Ok? Cristo multiplica. Então Cristo multiplica num perdão que excede a todo entendimento humano. Entenderam, irmãos? Todo entendimento humano. Por que todo entendimento humano? Aí a gente vai nesse caso de Pedro e vamos nos transportar para a cruz. Momento de cruz, momento com o ladrão. Quem que eram os ladrões? Os ladrões eram aqueles que faziam atrocidades, matavam alguém. Barrabás não era para ser crucificado? Não estava sendo condenado? Por que estava sendo condenado? Porque matou alguém. Porque era uma pessoa que cometeu um pecado muito grande. Agora vejam, será que esse ladrão não seria o caso dos 500 aqui? Não seria ele? Mas esse ladrão, que muitas vezes eu sempre costumo bater na mesma tecla, ele foi evangelizado. Ele foi falado de Cristo para esse ladrão. E eu acredito para o outro ladrão também. Porque quando o ladrão fala com Cristo, ele já sabe quem era Cristo, irmãos. E para ele saber quem era Cristo numa prisão, teria alguém evangelizado ele. Teria alguém falado de Cristo para esse ladrão.
que tinha um pecado enorme. E reconheceu esse pecado enorme na cruz, perante a Cristo, irmãos. Então, muitas vezes, nós, seres humanos, né, acabo pregando, irmãos, mas nós, seres humanos, irmãos, nós vemos, irmãos, que classificamos as pessoas. Pecadinho, pecadão, pecado mortal, ok? Nós não vamos entrar no mérito agora, irmãos. Eu tenho uma posição em relação ao pecado sem perdão. Isso será motivo para uma outra live, um outro momento. Mas colocamos isso, ele não chegou no pecado sem perdão. E ele pode ser pegado, ele pode ser perdoado. E com certeza Deus coloca pecado sem perdão algo grave. Algo grave, muito grave. Muito, muito grave. Mas não é o caso nosso. Nós que somos de Cristo, nós que somos da fé, nós que vemos as situações aí desse mundo todo, entendeu? Nós temos sempre que ter fé, que até mesmo aquele que comete uma atrocidade, ele pode, estando na presença de Cristo, ele pode ser perdoado. Então aquela mulher que lavou os pés de Cristo, aquela mulher que está sendo acusada como uma grande pecadora, na verdade, não foi isso, irmãos. Não foi isso. Então, é importante dizermos que o perdão, ele é incondicional. Não existe eu perdoo mais. Você pode ser prudente. A prudência pode entrar. Você não pode ficar constantemente diante de uma situação que vai prejudicar a sua fé. Você não pode pensar dessa maneira, irmãos. Então, a prudência é muito importante. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você tiver alguma coisa, não entre com a autoconfiança. Creia em Deus, creia nas suas atitudes, creia que Ele é galardoador da sua vida. E não uma confiança em si próprio. Porque eu confio em mim. Eu ando sobre isso porque eu confio em mim. Não é isso, irmãos. Não é isso que Deus prega. Deus prega a dependência dEle. Total dependência. Deus nos dá e nos capacita para sermos mais do que vencedores. E temos o poder, entendeu? O poder de levar o Evangelho a toda criatura. Essa é a grande verdade. Então, é importante, irmãos, que nós possamos reconhecer. Eu vou dar um adentro só, que essa parábola que Deus me colocou até o presente momento. E nós vamos logo a seguir, na próxima sexta-feira, falarmos sobre a parábola da semeadura. Então, essas sementes são importantíssimas para nós. Porque quando você ouve uma live, quando você ouve uma pregação, quando você louva um louvor, quando você passa por uma escolinha dominical, quando você se envolve com a leitura da palavra, se envolve com a meditação da palavra, você está semeando dentro da sua vida. Amém, irmãos? Então é motivo de grande alegria mesmo a gente saber que a gente pode contar com o Senhor, pode contar com a sua semente, pode crescer, pode construir a nossa casa, construir o nosso alicerce cada vez mais forte, irmãos. Porque é bem assim, a palavra fala que nós devemos resistir ao dia do mal, que nós devemos fortalecer a nossa raiz no Senhor, para no dia do mal a gente combater o bom combate, irmãos. É isso que nós precisamos fazer.
Porque a nossa vida, necessariamente, ela não se aplica só no mar de rosa. Quantos e quantos de nós, irmãos, temos problemas? Quantos de nós, irmãos, temos dificuldade? Situações que ocorrem muitas vezes que a gente nem esperava que isso iria acontecer na nossa vida. E aí apresenta a nossa porta. E nós temos que ser alicerçados no Senhor. Temos que construir a nossa vida sobre rocha. Precisamos compreender também que Deus perdoa a todos. Às vezes você está condenando alguém e Deus perdoa. Por isso que nós temos que fazer assim, irmãos. Muitas vezes, passei diante da minha vida situações complicadas para perdão. E às vezes a gente quer justiça perante a Deus. Mas veja bem, não somos nós que somos os que vamos aplicar a justiça, é Deus. Então quando você ora sobre uma situação, Senhor, dê-lhe a paga conforme as suas obras. Abençoe essa pessoa. Seja misericordioso com essa pessoa. Você tem que liberar o seu perdão. Você tem que liberar cada vez mais, porque é difícil liberar perdão, irmãos. É difícil. Não é fácil. Ok? Mas Deus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua grandeza, a sua majestade, Ele entra na nossa vida, o seu Espírito Santo vem e conduz e nos trata para podermos andar logo mais à frente. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é não liberar perdão. E às vezes a liberação do perdão para si só nós devemos ter. Às vezes a pessoa não se perdoa por algo que fez. Se perdoe, irmãos. Peça perdão a Deus, restaure a sua vida, que você com certeza encontrar bonança para frente. A falta de perdão traz até doenças, irmãos. Doenças físicas também. Por isso que a igreja é considerada uma entidade que mais contribui com a saúde do ser humano. Em qualquer país, irmãos. Em qualquer país. A presença de Deus muda a vida de muita gente. Aquele que está triste se torna alegre. Aquele que está com depressão sai da depressão. Aquele que não tem alvo encontra alvo. Aquele que não tem forças para caminhar encontra forças para caminhar. Essa é uma grande verdade, porque a palavra faz a diferença. Amém, irmãos? Glória a Deus, tá?